Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia, e estou aqui para desenvolver para vocês o tema vertebrados. Lembrando a todos que os vertebrados são um subfilo do filo Chordata. Então vamos observar algumas características que são muito importantes nessa aula número 1, que aparece como uma aula introdutória sobre o subfilo Vertebrata, ok? Vamos em seguir. Bom, eu devo dizer o seguinte, vamos fazer uma recapitulação de algumas ideias importantes e alguma sistemática dos cordados. Para começar, eu quero que você observe essa chave azul. Aqui nós começamos com cordados. Os cordados são aqueles animais que apresentam como principal característica a notocorda. Se bem que, além da notocorda, acompanham também o tubo nervoso dorsal, as fendas branquiais e a cauda pós-anal, pelo menos na sua fase embrionária, né? E também, em alguns casos, na fase larval. Ok, então vamos lá. Para começar, os cordados são divididos em dois grandes grupos. Vamos lá. Este aqui é o grupo dos protocordados, o que significa dizer que são cordados antigos ou cordados primitivos. Na ordem evolutiva, eles foram os primeiros a aparecer. Desse grupo deriva o grupo dos urocordados. Portanto, os urocordados são protocordados, ou seja, cordados primitivos ou cordados inferiores, caso você queira. A palavra urocordados, com o prefixo uro, quer dizer cauda ou rabo. Cordado quer dizer que tem a notocorda. Pertence a esse grupo a assídia, que é um animal fixo e filtrador que se desenvolve no primeiro estágio numa forma larval, que tem a capacidade de nadar livremente e que tem a notocorda, obviamente, na cauda. Depois, a cauda regride juntamente com a notocorda e esse animal torna-se fixo, portanto, sem cauda e sem notocorda, continuando com seu trabalho de filtração da água para a retirada do material particulado que interessa a ele como alimento. Portanto, é um animal filtrador e usa, obviamente, as fendas faringianas, né? Ou fendas branquiais, como se costuma dizer, para fazer essa filtragem de água. O outro grupo dos protocordados é este aqui, os cefalocordados. Céfalo vem de cabeça, encéfalo. Cordados é a notocorda. Significa que a notocorda está presente até a região da cabeça. Pertence a esse grupo de animal o anfioxo, que é um animal livre nadante e que, por conta disso, necessita ter a notocorda a vida inteira, porque a notocorda tem o papel de sustentação do corpo do animal, ok? Então esse é um outro animal filtrador que depende também da notocorda, da fenda branquial, tá? Depende também da cauda pós-anal, esse mais ainda porque ele nada a vida toda, e assim por diante. Características gerais de qualquer cordado. Porém, hoje eu quero destacar para vocês o grupo dos vertebrados, né? Subfilo Vertebrata ou Craniata. Vertebrata porque tem coluna vertebral, pode ser formado de cartilagem ou pode ser formada de osso e cartilagem. Ou também você pode chamá-lo de craniata, graças à presença da caixa óssea, né, do crânio, onde fica protegido o encéfalo, que é parte do sistema nervoso central.
né, do qual pertence o cérebro. Bom, então, o que acontece? Este é o nosso grupo de estudo de hoje. Então, entenda o seguinte: dos vertebrata ou craniata, nós temos também o grupo mais primitivo, que é esse, né, chamado de agnatus ou ciclostomados. Agnatus ou ciclostomados tem a ver com a boca, a forma da boca. Agnato, né, quer dizer que ele não tem a maxila, ele não tem a boca articulada, não fica abrindo e fechando a boca como eu estou fazendo agora, né, para falar para vocês, certo ou errado, mas eu estou falando usando a articulação da boca, maxila, mandíbula, né, para poder falar. E esse tipo de animal não tem essa articulação, portanto a boca desse animal é fixa, né? Só tem um formato, uma posição o tempo todo. Então também é chamado de ciclostomados. E aí a gente vai ver o porquê, eu vou mostrar o exemplo, né? E explicar a origem do nome. Ciclostomado vem o fato de ser um círculo a boca, né? E aí ele tem a boca circular. É o caso da lampreia, né, que é o mais gritante exemplo desse tipo de característica. E o peixe bruxa, que é um nome, na verdade, popular. O nome científico é Myxina. Tá? São peixes em forma de cobra, cujo primeiro, que é o peixe bruxa, que é o considerado até o mais primitivo, né, ele não tem uma estrutura firme de sustentação. Tá? Então, fazem parte do grupo dos agnatos, a lampreia e o peixe bruxa. Vamos ver detalhes deles, aliás, daqui a pouco. O outro grupo dos vertebrados ou craniados é este aqui, né? Esses são os gnatostomados, né? Os gnatostomados são peixes, né, que têm uma estrutura mais desenvolvida de boca, ou seja, eles têm a mandíbula funcionando, abrindo e fechando, o que provoca uma capacidade maior de alimentação, né? E o animal torna-se assim mais livre para poder capturar outros tipos de alimento. Então, a esse tipo pertencem o peixe, né, ou os peixes, a superclasse dos peixes, e os tetrápodos, né? Tetrápodos vem da palavra tetra, que quer dizer quatro, e podos, pés, ou seja, o peixe deu origem aos anfíbios, segundo os evolucionistas. Portanto, para poder sair da água definitivamente, você precisa de patas. Então, os tetrápodos começam nos anfíbios e vão até os mamíferos, tá? Bom, então eu acho que ficou claro nessa chave, né, que vertebrados, né, eles são um subfilo do filo Chordata, né? Ainda você pode encontrar gente que acha que vertebrado é outra coisa, mas não é, ele é Chordados, né? Pertence a esse tipo, né? Portanto, eles apresentam a notocorda, as fendas faringianas ou fendas branquiais, caso você queira, apresentam um tubo nervoso dorsal e a cauda pós-anal durante a fase embrionária. Depois, essas estruturas se diferenciam, se atrofiam, desaparecem, enfim, mas na fase embrionária você vê todas essas coisas. Eles se diferenciam dos outros pela presença de uma coluna vertebral segmentada. O que quer dizer? A coluna não é uma peça inteiriça, uma peça contínua. Ela é formada de vértebras, são pequenas peças ósseas, né, que se intercalam com cartilagens para formar a coluna vertebral. Portanto, ela é segmentada. E tem também o crânio, né? Então, essas são duas coisas importantíssimas que diferenciam, né, este
subgrupo ou subfilo dos outros que são os protocordados, tá bom? Ok, então vamos seguir em frente. Bom, eu coloquei esta chavinha que eu achei muito legal, que ela é do planeta Biologia, né? E aí ela fala assim, ela destaca essa chave diante de tanta informação que veio na imagem anterior. Eu acho que essa aí ela destaca o vertebrado, isola o vertebrado para você olhar só para ele. Então, o grupo Vertebrata ou subfilo Vertebrata, ela é formada por peixes sem mandíbulas, que são agnatos. Peixes com mandíbulas, que são os gnatostomata, tá bom? Dentro desse grupo dos peixes com mandíbulas, você pode encontrar dois grupos, os condrictes, que são peixes cartilaginosos, e os osteictes, que são os peixes ósseos, tá? Então essa é a divisão do grupo dos vertebrados. Bom, falando um pouco sobre os primeiros vertebrados, vocês podem observar aí que entre os vertebrados mais antigos estão os agnatos, que são esses dois indivíduos ali, aliás, perdão, são dois indivíduos, mas são o mesmo bicho, né? São duas fotos distintas, né? Uma delas ele está dentro da água, num aquário. Não se assuste com esse negócio incrível aí na frente dele, parece que ele foi decepado, mas ele não foi decepado, essa é a boca dele. É que ele grudou no vidro do aquário, como ele faz, por exemplo, na pele de outros peixes, para atuar como parasita, né? Arrancando escamas, ferindo os outros peixes, tirando seu sangue com hemoglobina, enfim, absorvendo células e tecidos e causando um mal danado nos outros peixes, uma espécie de parasita. Repara que esse peixe, chamado de lampreia, ele tem um formato de cobra, né? Então a palavra agnato, né, do grego, a é ausência, é a negação, e gnatos é maxila, ele não tem maxila, né? Ou seja, não tem maxila, e a boca tem um formato de círculo, né? Você vê principalmente essa foto, é muito legal para mostrar para vocês por que é um círculo a boca, né? Por causa desse formato, ele é também chamado de ciclostomados, né? Do grego, que é kuklos, né? Que é círculo, e stoma, que é boca. A boca, na verdade, ela não é a frente do animal, a boca está na parte ventral dele. É o que você vê na foto do lado direito, ao seu lado direito. Aí você está vendo também uma lampreia, você está vendo o olho dela e vê que ela tem um focinho e a boca é virada para baixo, né? E vocês estão vendo aí, parece-me que 6 a 7 buracos na lateral dele, atrás do olho, que são as fendas branquiais. É um aspecto bem primitivo desse tipo de peixe, tá? Que é um transtorno. Esse peixe aí perturba demais os outros, porque ele pode causar ferimentos, como eu já falei. Então essas são as características de um dos primeiros vertebrados, que é a lampreia. Já esse aí é o peixe chamado de mixina, ou peixe bruxa. Repara que ele não tem a mesma boca na frente dele. Então ele parece uma cobra também, né? O mesmo esquema, o mesmo jeito de se locomover, porém ele não é um parasita, né? Voraz como o outro, ele se alimenta mais de animais mortos, né? Ele na verdade participa do trabalho de limpeza do mar, né? Do fundo do mar, consumindo as carcaças dos animais mortos, tá? Ele é um peixe que tem uma coluna vertebral muito frágil, praticamente uma notocorda, e que faz com que ele seja, por ausência de articulações vertebrais, ele seja muito mole, então capaz de dar um nó nele mesmo, né?
E ele tem aí um detalhe de sua defesa que você pode observar numa legendinha na figura acima, mostrando uns pontinhos brancos, né, vamos dizer assim, que são as glândulas de muco. O que ela faz? Ela secreta um muco muito denso, né? E esse muco ele faz com que o predador não consiga capturá-lo, ou seja, ele escorrega. Na foto abaixo está mostrando aí a foto de uma bacia ou de um balde, né? Que certamente tem um peixe-bruxa aí dentro e a pessoa enfiou a mão ali dentro para pegar o peixe-bruxa. Olha o que saiu na mão da pessoa. Essa gosma aí, ela é produzida pela glândula de muco para poder ele escapar de ser capturado, né, por seus predadores e ser também aborrecido pelos homens. Aí você observa a relação entre eles, né? Nossa, é até muito nojento esse negócio. Bom, a evolução desses animais, ela segue uma regra geral, né? Nos vertebrados superiores, né, que já não tem nada a ver com esses dois peixes com formato de cobra, as bocas já possuem articulações. As articulações são as mandíbulas, que recebem então o nome de gnatostomados, né? Do grego gnatos, que quer dizer mandíbula, e stomatos, ou estômatos, que quer dizer boca, tá? E que incluem dois grupos bem distintos. A dos peixes, que por sua vez contém uma classe dos peixes, né, que é formada pelos peixes cartilaginosos ou condrictes e dos peixes ósseos ou osteíctes, tá? E o dos tetrápodos, que é o outro grupo, são dois grupos. Tetrápodos, do grego tetra, que é 4, e podos, que é pés. Animais que têm 4 pés ou 4 patas. Então eles têm os apêndices locomotores, que são essenciais. Por quê? Porque a partir dos anfíbios houve a conquista do ambiente da terra, do ambiente seco, pelos primeiros vertebrados, que eram, foram os anfíbios. Então esses anfíbios vivem até hoje, e até hoje eles nascem de ovos que são depositados na água, né, ou muito perto dela. Esses ovos se rompem e o girino ele tem o primeiro estágio de vida na água e depois ele passa para o ambiente terrestre, né? Então é um marco inicial da conquista do ambiente seco da Terra, que aconteceu por causa dos anfíbios. Aí dos anfíbios vêm os répteis, e aí sim, segundo alguns evolucionistas, né, dos répteis vieram as aves e depois, ou ao mesmo tempo, os mamíferos, certo? Ok. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês nessa primeira aula, espero ter sido útil e volto numa outra aula para falar mais um pouquinho sobre esse subfilo importantíssimo. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau.